numa empresa, vou dar X. E até como é que eles podem entrar para esse mercado Imobiliário. imobiliário A maior estratégia De para maneiras- evitar isto para evitar esse tipo de situações? é ter memorandos de entendimento. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Ateus Podcast. No dia de hoje vamos falar como construir cidades melhores, né? E vamos destacar quem está a revolucionar o mercado imobiliário. No mês de março tivemos todos os episódios entrevistando mulheres e hoje não vamos fugir à regra e temos também conosco uma grande influenciadora no ramo do imobiliário angolano. Conosco hoje temos a corretora de imóveis, uma empreendedora, doutora Leandra Gomes. Muito boa tarde, bom dia, boa noite. Caríssima doutora Leandra Gomes. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Então hoje vamos abrir as cubas. Isso é muito bom. É bom quando a gente começa já, né? Assim, abrindo as cubas. E começamos já abrindo as cubas, doutora. Né? Tem falado muito do tema sobre empoderamento feminino. Né? E hoje o nosso tema é como as mulheres constroem o mercado imobiliário. Vamos falar acerca de empreendedorismo, liderança e inovação no setor imobiliário. Mas antes, os nossos internautas precisam saber quem é a doutora Leandra Gomes. Pois é, a doutora Leandra Gomes é uma jovem empreendedora, representante da marca Grupo Ligoro, onde abrange Ligoro Imobiliária, Ligoro Artes e Ligoro Serviços Domésticos. Comecei a minha trajetória como uma cliente insatisfeita. Eu precisava de uma casa e tinha uma imobiliária a procurar a casa para mim. Só que os serviços não eram dos melhores. Então houve um dia que eu acordei determinada a ir para lá e revolucionar os meus direitos. Quando fui para lá, me apercebi que a casa que eu tanto queria já havia sido arrendada. Foi então que, naquela espera por outra casa, eu ouvi uma conversa sobre cifras altas no setor imobiliário, ou seja, valores altos de arrendamentos e vendas sob comissões. Foi então que eu despertei o interesse e eu perguntei se aqueles valores que eu ouvia eram mesmo reais. Se, por exemplo, vender uma casa de 300 milhões, tens uma comissão de 30 milhões de venda. Se arrendares uma casa de 5 milhões, tens 5 milhões de comissão. E disseram que era verdade. Quando é 10%, né? Uhum. Exato, para venda. Arrendamento é uma renda. Sim, sim. Exato, então despertou-me interesse. Então eu perguntei se havia uma vaga. Disseram que havia uma vaga, mas que era uma vaga não remunerada. E eu aceitei o desafio. Trabalhei 3 meses sem remuneração para aprender, não é, aquilo que era o setor imobiliário. Foi lucrativo porque eu já havia aprendido a vender, já era vendedora, porque trabalhei 5 anos numa das grandes empresas de telecomunicações muito conhecida em Angola. E a minha área era de negociações, então para mim foi uma junção de útil ao agradável. Peguei os clientes que já tinha, com o conhecimento que já tinha, implementei ao setor imobiliário e as coisas começaram a acontecer. Depois de 3 meses, então, eu estava já determinada e autônoma a começar a trabalhar como corretora individual. Pois é. Muito bom. Então, quer dizer que nessa sua trajetória, né, houve alguns elementos que foram muito cruciais para que tivesse sucesso, conforme acabaste de falar. O fato de conheceres muita gente, né, isso, no fundo, foi o networking. Exatamente. Usaste a tua base de dados. Exato. E, no fundo, apresentaste a potenciais clientes, né, elementos que eles tivessem
à procura, no caso. Exatamente. Quem precisa de uma habitação, né? Provavelmente não tem muito tempo de estar aí nas páginas ou vendo os anúncios de Exatamente. venda. E um corretor sempre acaba dando auxílio. um auxílio muito importante. Exatamente. Muito bom, muito bom. Então, caríssima doutora, quais foram os maiores obstáculos nessa fase inicial, e sendo que é um mercado que, no caso da Angola, ainda é dominado por homens, né? Como é que é ser uma mulher corretora? Bem, no início, quando a pessoa não tem experiência, é bem complicado, porque os mais experientes passam sempre a perna aos negócios. Essa é uma profissão que há muita desonestidade. Há muita desonestidade. Por quê? Porque as cifras são altas e as pessoas querem sempre levar toda a comissão. Então, no início, quando a pessoa ainda não conhece o mercado, perde muito dinheiro, porque você vai fechar um negócio com um corretor mais experiente, ele simplesmente vai dizer que não houve negócio. Tu não sabes os procedimentos a seguir, não consegues confirmar, porque não sabes como funciona de um lado e do outro, do corretor, ou seja, do proprietário, e o cliente vai simplesmente dizer está bem, está bem. Quando fores abrir o olho, começar a perceber como funciona o mercado, tu começas a perceber que andaste a perder muito dinheiro. Então, esse foi um dos grandes obstáculos também. E também, às vezes, a falta de seriedade dos proprietários. Tu arranjas o cliente, ele diz que vai dar uma comissão e na altura da negociação ele simplesmente muda de ideias. Não tenho nada assinado, não é empresa, vou dar X. E até já conhece o cliente, o proponente, né, o vendedor. Às vezes até conhece, mas às vezes não conhece. Como tu não tens nada assinado, porque és um corretor individual, não és empresa, ele simplesmente vai dizer não, vou-te dar metade do valor. E não tens onde te queixar, porque não tens nada que comprove que ele disse que ia pagar a comissão completa, por exemplo. Pois, e uma questão que normalmente me vem à cabeça. Quem deve fazer esse pagamento da comissão? É quem está a vender ou a arrendar o imóvel? Ou o cliente? O cliente, não, no caso? É sempre o proprietário do imóvel, seja o que está a vender o imóvel. Pois é, ok. Existem aí falácias de que o cliente tem que pagar, o cliente não paga nada. Quem deve pagar é o proprietário do imóvel. Ele já vai dispendiar porque deve existir já um acordo antes mesmo da negociação de quanto é que tu vais ganhar de comissão, para depois não ser surpreendido com o proprietário que diz apenas que eu não tenho compromisso contigo, não vou pagar nada. Isso acontece? Muito. Então, por isso, levei do cliente. Sim, a desonestidade, o dinheiro. Por exemplo, é uma casa de 300 milhões, tu trouxeste o cliente, o negócio foi fechado, ele vai sentir que tirar 30 milhões para pagar a tua comissão é muito. Pois. Então ele vai ver as possibilidades de dar a volta por cima, não tem nada assinado, não estou a correr nenhum risco, então vou dizer que só dou 10 milhões, por exemplo. Isso acontece muito. E mais uma das dificuldades do mercado imobiliário é quando os colegas não são sérios. Ou seja, a tua parceria, quando é com pessoas principalmente desconhecidas, é o primeiro negócio, tu a fazeres. Por exemplo, tens uma página nas redes sociais, estás a publicar o negócio e aparece alguém, um corretor, né? Diz que tem um cliente para aquele imóvel que tu tens. Tu estás aflito, queres vender, tu vais fazer um negócio com esse corretor, mas tu não conheces. Vais fazer a visita, ele vai ver a casa, o cliente vai se interessar. Mas quando tu deres as costas, ele simplesmente vai para lá, bate a porta do proprietário e faz um negócio com o proprietário. Pede uma comissão um bocadinho mais baixa, vai dizer assim, olha, aquele teu corretor está a pedir 10%, a mim dás-me 5%, faz um negócio comigo. E simplesmente, se o proprietário for desonesto, faz um negócio por trás. Depois tu assustas, aquela casa que eu arrendei, aquela casa que supostamente eu estava para arrendar ou vender, tem o mesmo cliente, mas como é possível? E é muito trabalho. Então há muitos enclaves no mercado imobiliário, muita desonestidade, né? Vou dizer assim. Muitos impasses. Não importa se és mulher, se és homem, né? Então, nesse caso, deve haver algumas estratégias. A maior estratégia para evitar isto é ter memorandos de entendimento ou ser empresa.
Se tu não fores uma empresa, né, que tu tens que estar aí a dar um contrato de parceria com o proprietário, então tens de ter um memorando de entendimento para tu passares ao proprietário e tu estás seguro que esta casa, eu estou a trabalhar nesta casa, se vier cliente ou se da minha parte e existir algum tipo de negócio, então eu tenho o direito desta comissão, a qual ele também vai assinar, concordando. E se um dia, por exemplo, tu fores passado a perna e encontrares o cliente na casa, num período que tu sabes que é um curto período de tempo, tu tens como te queixar, porque tens alguma coisa que te defenda. Fora isso, é impossível. E não acontece de clientes duvidarem da capacidade Acontece muito. técnica por ser mulher, assim, ver Leandra, né? O rosto angelical, sabe? Não vai conseguir dar conta do recado. Bem, há sempre aquele preconceito no nosso mercado em que corretores são pessoas não instruídas, são pessoas não estudadas, são pessoas que vivem Nós mal. estamos a falar dos clientes. Intermediários, né? Exatamente, os corretores bem, normalmente os clientes eles não conseguem definir se é corretor, se é consultor imobiliário ou apenas um corretor. Para ele é tudo corretor de imóvel. Ou às vezes o que faz a diferença é como te apresentas. Que ele ainda fica assim, fazes parte de uma empresa? Sim, faço parte de uma empresa. E às vezes quando ele vem por uma empresa também tem um respeito diferente. Mas agora, se tu fores individual, vais fazer a visita com o cliente, por exemplo, estiveres mal apresentado, mal amanhado, ou então não mostrares profissionalismo nem posicionamento, estiveres assim tipo desesperado, existem pessoas que são muito desesperadas no negócio, fazem confusão, discutem em frente do cliente e outras coisas mais, eles já associam que esses são desorganizados, são mexeiros, são confusionistas. Agora, só mais uma questão. Existem algumas associações, algumas entidades públicas, privadas, ou mesmo associativas, que tratam dessas questões relacionadas ao imobiliário, às corretoras? A PIMA, que é a Associação dos Profissionais Imobiliários de Angola. A PIMA também faz inscrição para individuais e para empresas. Com a PIMA, tu tens uma segurança de que qualquer problema que tu tiveres no setor imobiliário, tens o apoio deles. Então é como se fosse uma ordem exatamente, técnica, né? Ordem que regula, exatamente. Isso. Então, aos poucos, nós vamos já se encaixando e, a nível do nosso país, vamos nos organizando, né? Na questão de termos associações que vão regulando já. Exato. E dando uma certa orientação. Exato. Então, começamos agora fazendo um apelo aos nossos internautas para subscreverem ao canal, deixarem um like e sempre nos seguirem nas distintas plataformas, redes sociais, né? O nosso podcast, independentemente de passar no YouTube, no Facebook, também passa no Apple Podcast, passa no Amazon Music e no Spotify. Muito bem, caríssima doutora. É um prazer muito grande tê-la aqui. Obrigada, o prazer é todo meu. Só 10 minutos iniciais já abriu assim a minha mente. Sobre como funciona, né? Pois, entender assim, mas a ideia que passam sempre, né? Principalmente quando a gente está na fase de pré-arrendamento do imóvel, é que há muitas confusões, mas há muito mistério e acabam descredibilizando os negócios. Quer dizer, tanto o cliente quanto o próprio promotor, né, se vê numa situação de desconforto, né? Porque a maior parte das vezes o corretor só está preocupado com as minchas, com as percentagens, né, com os tais 10%. E muitas das vezes até dá um mau conselho. Né? Ao cliente, incentivam o cliente a pagar um imóvel que não esteja em bom estado de conservação. Exatamente. Né? Eu acho que a grande diferença aqui é um pulo do gato com os grandes corretores. É mesmo você ser uma profissional à altura, né? Que se capacita, que busca sempre inovar, de formas com que dá maior credibilidade tanto no cliente como no proprietário. Do proprietário. Muito bem. E já agora, existem algumas ferramentas, do ponto de vista digitais, uma vez que nós sabemos que agora está tudo a caminhar para as inteligências artificiais, né?
alguma ferramenta do ponto de vista eletrônico que vos ajudam, não só na divulgação, como também na gestão dos imóveis, porque nós sabemos que um corretor pode ter vários imóveis na sua carteira, né? Exato. Então, como é que é feita essa gestão? Existem, falou também aqui que deve existir uma espécie de contrato, ou então Memorando de um entendimento. memorando de entendimento, né? Este memorando de entendimento também já prevê exclusividade. Isso depende do que se pretende, né? Por exemplo, vamos pensar que a Ligoro tem uma página Temos. muito visitada, por acaso eu conheço E muito temos bem um a página, site também. e tem também o site, por exemplo. Imagina que eu tome conhecimento do imóvel, né, pela sua página, né, Uhum. e por portas e travessas até o imóvel que eu já conheço o proprietário. Exato. Eu posso ir diretamente com esse proprietário. Eu não sabia que ele estava vendendo por nenhuma outra fonte. Já entrou em Vi contato comigo? apenas, não entrei em contato consigo, vi apenas no seu site. Epá, essa é aquela casa da rua Y, da rua X. Eu estava vendendo, está aqui no site. Epá. Eu, como conheço o dono até, vou já lá diretamente, estou com interesse a um cliente, e vou diretamente tentar fazer a compra diretamente com o dono. Mas eu vi nos outros canais de publicação. Exato. Nós estamos a divulgar um imóvel que, por exemplo, o proprietário não tem exclusividade conosco. Apenas é um imóvel que passou para nós. Ele tem a liberdade de passar para nós ou para quem quiser. Agora, se ele tiver um contrato de exclusividade, mesmo que esta pessoa vai ter como proprietário, automaticamente a nossa comissão está garantida. Importante, É desde que dividida. haja venda. Desde que haja venda, quando há exclusividade, a comissão é garantida. Se não existe exclusividade, eu não tenho direito algum de impedir que alguém mais faça negócio com a casa. Mas acaba sendo um risco. É um risco. Porque a partir do momento que... Por isso é que, em alguns casos, existe mesmo um contrato de exclusividade. Mas existem proprietários que não aceitam. Ele tem um imóvel muito bom, preço muito bom, mas ele não quer exclusividade com nenhuma imobiliária. Então, se tiveres interesse no imóvel, sabes que tens potenciais clientes, arriscas. É isso aí. Que tipo de inovações é que as mulheres trazem para esse mercado imobiliário? Bem, inovação que as mulheres trazem no mercado imobiliário. Eu penso que não há uma inovação específica que vem da parte das mulheres. Mas a inovação acho que depende de quem trabalha com o setor, né? No caso, existem imobiliárias que, por exemplo, partilham os seus imóveis a partir da Angocasa, por exemplo. Que temos conhecimento que é o maior portal de casas em Angola, até agora o mais organizado. Também tem diversos pacotes, né? Tem para empresas que pagam mais e para empresas que pagam menos. Então, a Angocasa é um meio usável também para venda e é muito, muito... Eu recomendo, né? Dá resultados, exato. Mas também temos as plataformas digitais, também, né? Cada um inova como pode, redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn. Cada um inova como pode, né? Cria flyers e outras coisas como quer. Temos também para a gestão, o CRM, né? Para a gestão de clientes, análise exatamente. Isso mesmo. Temos também algumas assinaturas em alguns canais, que isso também vende. Entre outros, né? Já algumas imobiliárias agora estão a inovar com drones também. Pois. Eu, por acaso, para gravações, também fazemos vídeos. de drones. Exato. Isso também é uma inovação. Nós usamos mais drones para fazer mapeamento de topografia. Mas já fomos contratados várias vezes para fazer trabalhos de filmagem, que a gente faz muito pouco, né? Exato. A gente vai filmar uma casa no Jardim de Rodeio, agora faça uma edição, ou nos mandem só assim os cortes, porque nós queremos vender a casa. Nós só que é mesmo filmagem. No fundo era para essa publicidade. É inovador. Uma imagem filmada pelo drone é algo... É inovador, né? Dá uma certa
a amplitude do imóvel, Uma consegue-se visibilidade avaliar maior. boa visibilidade, uma avaliação muito melhor naquilo que é envolvente, imediato, que é que está Exatamente. próximo ao lote. Exatamente. Então acaba sendo sempre mais uma vantagem. Pois é, aqui estamos a falar das inovações e acho que essa questão do drone também é uma inovação bem, que se assenta muito bem nesse quesito. Outra questão seria também, né, a questão das sugestões que as mulheres facilmente dão, né, do ponto de vista da decoração. Se eu for comprar um imóvel, Decoração do interior. sim, sim, a própria corretora já pode assim dar algumas luzes de como é que a casa pode ser decorada. Exatamente. Exatamente. Nós, por acaso, também fizemos decoração de interior. E sugerimos sempre aos clientes, quando arrendam as casas sem mobília, principalmente, às vezes não têm ideia de como é que podem fazer, nós damos sempre sugestões, também as cores adequadas para o imóvel, o que usar. Também sugerimos algumas obras de artes nossas. E também sugerimos os nossos serviços domésticos. Exatamente. Empregadas, Acaba motoristas, sendo babás. uma mais-valia. Exatamente. De um pacote completo. É, Então está a ser um programa muito, muito educativo. Estamos aprendendo muito sobre o mercado imobiliário, né? E nessa segunda fase vamos tentar compreender de forma assim, terra a terra mesmo, né? Como é que se faz essa negociação para a aquisição de uma moradia, né? Caríssima doutora, imagina que eu sou o seu cliente, né? Estou já à procura nas páginas, né, do imóvel, né? E encontro um imóvel que eu gosto. Então, mando uma mensagem para a doutora, né, ou para a sua equipa, mostrando interesse num dado imóvel. Qual deve ser a vossa abordagem, a abordagem de um corretor de imóvel? bem, a abordagem é sempre com a saudação, né? E mostrar disponibilidade para o atendimento. Mas a maneira como o cliente aborda também é importante para saber como lidar com este cliente, porque existem vários perfis de clientes. Pois. E como é que é feita essa avaliação dos perfis do cliente? Bem, a partir de uma saudação, consegue-se saber? Com a experiência que eu tenho, só um bom dia, como o cliente vai escrever, como vai se dirigir, eu consigo perceber mais ou menos o perfil. Por exemplo, um cliente que chega e diz bom dia, caríssima. Eu sei que esse cliente é mais formal. Se for um bom dia, mana, ou bom dia, mano, você sabe que esse é mais familiar. Então, vai ser mais família para ele. Porque tu não podes, por exemplo, um cliente simples, comunicativo de forma simplificada, tu seres muito na executiva. Porque o cliente também sente-se desconfortável. Pois. Então, quando o cliente é mais descontraído, nós também devemos ser mais descontraídos. Quando o cliente é mais executivo, então devemos ser mais executivos. E muitos outros perfis que existem de clientes, não é? Aqueles clientes só vêm mesmo para brincar também? Tem. Dá-se logo conta? Tem. Esses Os clientes só vêm para brincar. Tem. Pois é. Os curiosos. Curiosos, né? Pede vários imóveis, pede de 1 milhão, pede de 2, pede de 3, você vê que ele não sabe o que quer. Depois pede um de 200 também. O mesmo cliente está aí a pesquisar preços altos, preços baixos, quer dizer, subentende-se que ele é curioso, só que curioso e não se identificou ainda. Exatamente. Uhum. Uma outra questão que não se quer calar. Uhum. Como é feito o cálculo dos preços dos imóveis, tanto para arrendamento ou para venda? Bem, eu não vou aqui dar cálculos, nem fazer cálculos para não errar, porque essa função é do perito avaliador imobiliário. Uhum. Mas tem certas maneiras que nós conseguimos fazer uma avaliação, né, pela experiência já do mercado, de mais ou menos quanto é que o imóvel pode custar. Por exemplo, a localização do imóvel. Vou dar um exemplo. Um lote de terreno localizado em Talatona não vale, com a mesma dimensão, não vale o valor de um lote de terreno no Zango, por exemplo. Não vale a mesma coisa. Temos que ter em conta Existem zonas mais valorizadas.
Existem zonas mais valorizadas e existem zonas menos valorizadas. E existem também, por exemplo, um condomínio onde tem duas casas com a mesma Então, característica, por são exemplo. iguais, parecidas, né? Exatamente. Por exemplo, condomínio Boa Vita, uma casa duplex. A minha é igual a do vizinho. Por exemplo, a do vizinho ele vendeu por 250 milhões. A minha, sem alterações, né? Tal como as casas são entregues, a minha supostamente também valerá 250 milhões, até que se prove o contrário. Por exemplo, se eu não tiver nenhuma obra de melhorias, por exemplo, eu recebi o imóvel sem piscina, mas coloquei uma piscina, automaticamente o valor altera, não é? Mas se eu não coloquei a piscina, eu recebi tal como o meu vizinho, então subentende-se que a minha casa vale a mesma coisa que a do vizinho. Agora, se no mesmo condomínio tem essas duas casas, mas eu já coloquei piscina, já coloquei ginásio e a do vizinho não, subentende-se que a minha vale mais do que a do vizinho, porque eu já fiz algumas obras de valorização. Hoje, muitas das vezes, até com os anexos, acaba-se ganhando Exatamente. áreas construídas a mais. Exatamente. Hoje. Vale mais. Nesse caso, a área, que é a superfície do imóvel, tem uma influência muito grande, né? O outro elemento também que aqui a nossa doutora acabou de explanar é a localização, né? Localização Exatamente. faz toda a diferença no imóvel. Outro quesito que também tem alguma influência seria o tempo de uso do imóvel, então o tempo de vida que o imóvel tem. Exatamente, isso também é uma boa maneira de avaliar. Existem imóveis, por exemplo, imóveis na cidade que antigamente compraram por exemplo, $1 milhão, que hoje vale a metade do valor. Mas o proprietário, por ter comprado $1 milhão, acha que a casa vale $1 milhão. Mas, ao longo dos tempos, a casa foi degradando, foi perdendo, foi desvalorizando, não é? Porque a casa fica mais velha e prontos. Aquela arquitetura mais antiga e às vezes não fazem manutenção. Então, isso também é um método comparativo muito, muito, muito evidente, não é? É evidente. A menos que ele faça obras de melhoria e valorização, porque senão o valor tende a baixar cada ano que passa. Sim, de imóveis tende a depreciar, né? Exatamente. Nós aqui na Ângelo também fazemos avaliações de imóveis, temos peritos avaliadores de imóveis que estão inscritos na Comissão de Mercado de Capitais. Exato. Temos feito já algumas, né? E sempre eu vejo, né? Eu por acaso não sou avaliador, mas eu acompanho o trabalho diretamente. Né? Então eles sempre fazem por esse método comparativo, né? Onde eles fazem sempre uma avaliação a nível do tempo, conforme acabou de explicar, né? Porque essa degradação, né, também tem muito a ver com o tipo de uso que o edifício sofre. Existem tipos de usos que degradam mais o imóvel do que outros, né? Exatamente. Pois é. E outra questão também que aqui nós falamos seria o tipo de acabamento que o edifício tem. Exatamente. Nós podemos ter dois imóveis, conforme deu o exemplo do condomínio, né? Uhum. E eles serem acabados de forma diferente. Em vez de eu ter um pavimento em mosaico, né, eu posso ter acabamento em mármore. Os chãos totalmente cobertos, revestidos com mármore ou granito, né? E acabam tendo um valor agregado maior para o imóvel. Exatamente. Muito bem, muito bem. Qual é o futuro, doutora, do nosso mercado imobiliário? Há tendência para crescimento? O mercado imobiliário angolano está a crescer muito. Já há muitas imobiliárias. Cada ano que passa, há muito crescimento. Há muitos corretores agora e, consoante o mercado, já está a pressionar os corretores a estarem organizados. Então, por isso, os corretores já estão a criar empresas também, já estão a se organizar como deve ser. Porque anteriormente era muito intermediário. Mas agora já está diferente. Por quê? Porque as imobiliárias agora estão a investir muito em publicidade. Então, se, por exemplo, o intermediário não se organiza, ele fica mesmo para trás.
Porque agora quase todos os clientes querem ir para uma plataforma que seja, que dê credibilidade, por exemplo. Também. Exatamente, por causa das burlas. Então, por isso é que as pessoas devem mesmo se organizar e devem seguir a evolução, não é? Para não ficarem ultrapassadas. Mas assim funciona muito a evolução. Já há muita gente a trabalhar muito bem no mercado imobiliário. Temos muitos corretores sérios, temos muitas imobiliárias sérias, Estamos ali, grupos de WhatsApp sérios, muito sério. corretores sérios. Então, para os nossos internautas que estão nesse momento a pensar em fazer um arrendamento, uma compra do imóvel, é muito simples. Procure a Ligor Imobiliária. Ligor Imobiliária tem página nas redes sociais, no Instagram, que eu acompanho, por acaso, né? Ou pode entrar no site da ligoro.com. A partir pelo site. Vai passar aí no rodapé o site da Ligor, né? Aqui dando um pouco de publicidade. A Ligor, né? O Grupo Ligor agradece. Eu, por acaso, né? Sei que a Ligor também tem uma parte ligada às artes plásticas, né? Exato. Por acaso, eu conheci a doutora Leandra, né? Numa dessas andanças, e eu, como também sou apreciador da arte, né? Ajudei ela a montar um stand de vendas. Exato. Na altura, na MDC. Exato. Estávamos acabando de nos conhecer no mesmo dia. É verdade, é verdade. Exato. Muito bom. E só mais uma questão, né? Aqui relacionada a... Falou do CRM. Né? Eu gostava de falar um bocadinho da Ligoro Artes. Ok. Está bem, doutora. Exato. A Ligoro Artes foi criada para ajudar os artistas angolanos a tirarem as artes das ruas. Porque existem muitos artistas angolanos que têm talentos, mas infelizmente, por causa da fome, são obrigados a vender em esquinas artes, às vezes com valores altos, a preços de banana. Exato. Então a Ligoro Artes veio para revolucionar o mercado angolano. A Ligoro Artes será aquele site em que os artistas poderão ir para lá dar as artes para que a Ligoro promova mundialmente. Porque o site da Ligoro Artes é internacional. Então, nós vamos receber essas artes desses artistas, nós vamos promover, vamos ajudá-los a vender mundialmente. Porque os estrangeiros, quando vêm para Angola, eles gostam muito da arte, eles vêm comprar arte em África, mas como já existem pontos fáceis de arte, automaticamente compram a preços baixos e vão lá fora vender a preços altos. Então, se nós não valorizarmos as nossas artes, ninguém vai valorizar por nós. Então, acho que já chegou a hora de começarmos a valorizar aquilo que é a nossa cultura, a arte. Daqui a algum tempo, depois do evento que nós temos no dia 15 de agosto, o evento de Smart Financial Planning, que é o planejamento financeiro inteligente, nós vamos ter também o leilão de artes, vamos leiloar algumas artes de alguns artistas angolanos para ajudá-los. Depois nós vamos então fazer o recrutamento de alguns artistas para que possam trabalhar com a Ligoro Artes, e também a partir do nosso site muitas pessoas vão poder entrar e revender as nossas artes de forma digital. Do jeito que as pessoas, por exemplo, compram livros na Amazon e AliExpress e outros, nós também vamos ter essa possibilidade das pessoas irem para lá, comprarem a arte e também serem revendedores. Okay. Pois é, isso que eu queria falar. Muito bom, caríssimo, muito bom, muito bom. Aqui vê-se claramente, né, nós estamos diante de uma empreendedora com sangue quente, né? Pois é, porque o grande objetivo do empreendedorismo é a resolução de problemas. Né? E eu vejo aqui, pela explanação que acabou de dar, né, que não se ateve ou não ficou parada, vendo que há uma falha no nosso sistema. Exatamente. Das vendas das artes feitas por angolanos. Então, criou uma plataforma que, no fundo, acaba formalizando. Né, nós vamos lançar essa plataforma no dia 15 de agosto, neste evento mesmo do Smart Financial Planning.
no Hotel Palmeiras, em Talatona. Nós vamos fazer a apresentação oficial do nosso site, da Ligouro. Pois é. Pois, porque isso acaba criando uma espécie de agência de gestão da parte de venda da arte, porque um artista, na realidade, é como um jogador de futebol, só tem que se preocupar em fazer arte. Né? Exatamente. Questões de venda, publicidade. Tem que ser com alguém que exatamente. Não tem que deixar com alguém, tem que deixar com a Ligouro Arte. Exatamente. Muito bem, Carita. Falou aqui também desse evento que é o planejamento financeiro estratégico, né? Inteligente. Queria que falasse um pouco inteligente, queria que falasse um pouco mais. Aproveitava já também aqui, deixar uma deixa convidando os internautas a fazerem parte. Para participarem, ou Exato. principalmente pessoas que estão a querer enveredar para o ramo do imobiliário. Né? Eu, por acaso, já tenho garantido de ingresso, a equipa toda da Anjo vai estar presente e vamos também expor os nossos produtos, os nossos serviços lá no evento, no dia 15. Né? Exato. Queria que a Caríssima falasse um pouco sobre esse evento. Exatamente. Agora estamos a fugir do tema. Sim, sim. Exato. O evento Smart Financial Planning é um evento que vem para ajudar todos aqueles que pretendem organizar as suas finanças, todos aqueles que pretendem dar uma gestão adequada àquilo que é os seus rendimentos. Teremos 6 oradores, cada um deles falará, sempre ligado ao que concerne às finanças, motivando, não é, o pessoal, mostrando táticas de como, não é? Implementar as finanças no dia a dia, poupanças, investimentos, tudo isso conectado. Este evento vem também para tirar aqueles que estão do nada e que podem chegar também ao topo. Os oradores estão aí para mostrar as suas trajetórias de vida, estão aí para mostrar que é possível sonhar e realizar. Nós queremos tocar o coração daqueles angolanos que estão desacreditados, daqueles angolanos que acham que o país já tem dono. Então, nós queremos tocar essas almas para que não se percam. Há, sim, senhora, solução. Há espaço para todos. Há espaço para todos. E este evento vem para, então, motivar as pessoas. Os ingressos da área normal estão no valor de 20 mil kwanzas, a área VIP está no valor de 35 mil kwanzas e também temos o pacote empresa, temos 3 pacotes, temos o pacote de 149 mil, o pacote de 169 mil e o pacote de 249 mil kwanzas. Pois é, muito bom. Foi um pitch completo aqui, a doutora vender o seu peixe. Né? Muito bom. Voltando aqui ao nosso assunto que nos traz no dia de hoje, que é sobre o imobiliário, né? Queria fazer uma questão, né? Que dicas é que dá para jovens, né? Que querem entrar no mercado, uma vez que existe uma... Já agora... Antes de responder, tem aqui um presente para casa. Primeiro presente daqueles podcasts. Um avental e uma touca de cozinha da Ligouro Serviços Domésticos. Pois, agora, com essa touca, os finais de semana vão ser... em casa a fazer uns grelhados. Sim. Fazer os grelhados, já está aqui o equipamento todo. Né? Para ver como é bom entrevistar empreendedores. Né? Esse é o nosso avental para a cozinha. Avental. A dar o suporte da Ligouro Serviços Domésticos. Olha, a Ligouro tem a questão dos serviços domésticos, né? Tem sim. Que prestam serviços. Também. Exatamente. Temos babás, temos domésticas, temos jardinagem, serviços de jardinagem, manutenção de piscina, motoristas, lavadeiras e engomadeiras. É isso. Muito bom, caríssimo. Pois é, a questão que eu estava fazendo já, né, era que a doutora deixasse umas dicas para aquele jovem, né, que se sente, porque há muitos jovens que passam o dia todo na rua, que não tem, ele pensa que não tem como começar o negócio do zero, né?
E por outra também há muitos jovens que hoje em dia eu vejo nos grupos do WhatsApp que todo mundo também está a querer entrar para essa questão do intermediário, querem ser intermediários assim, e vê-se são intermediários à força, tá vendo? Que Exatamente. eles Querem pegam, ter ganhos copiam rápidos. textos, né? E se põem à frente. Então, a Exato. gente, quando precisa, tenta entrar em contato. Não, eu vou passar o contato da Exatamente. pessoa direita, no seu direito, porque ele passa por direito, o direito também não é seguro. Exatamente. Tem esses Epá, problemas. então, a gente acaba estando no enrola. Né? Exato. Então, eu queria que a doutora aqui, né, desse algumas dicas para os jovens, né? Aqueles que não têm emprego, aqueles que já estão, mas de uma forma errada, né? Como é que eles podem entrar para esse mercado Imobiliário? imobiliário? O Ok. mercado de corretores de imóveis, mesmo, Exato. para ser mais específico. Exatamente. Existem alguns cursos, algumas especializações que eles Bem, podem fazer. eu costumo dizer o seguinte: antes de implementar um negócio ou antes de tomar uma decisão para fazer alguma coisa, primeiro tem que ter conhecimento. Então, a primeira coisa que eu oriento é formação. Exatamente. É formação. Temos agora as redes sociais, temos agora o YouTube, temos a Google. Antes de ir para uma imobiliária, por exemplo, procurar emprego ou antes de ir bater alguma porta relacionada à imobiliária, leia um bocadinho mais, leia alguns livros, veja alguns vídeos e sente se é realmente o que você quer fazer. Porque às vezes as pessoas perdem muito tempo fazendo o que não gostam, só porque o João está a fazer. Então, se tu fores à busca de conhecimento primeiro, tu vais te identificar. Pois. Tu vais ver, não, isso realmente é para mim. E tu vais fazer, ou não. E mais um conselho que eu posso dar é, bem, devem ser humildes. Porque os corretores de imóveis não são humildes. Por exemplo, eles vão para uma imobiliária pedir emprego, eles começam a ganhar dinheiro e depois já acham que podem fazer sozinhos, mas a empresa é que os elevou para o conhecimento, às vezes que têm, às vezes receberam uma formação, orientação, que os levou a ter esse conhecimento. E depois de pegarem esse conhecimento, eles simplesmente somem. Vão embora. Exatamente. Então é preciso ter humildade. Se tu estás a ir à procura de um emprego numa imobiliária porque queres aprender o negócio, né? Porque alguns não têm cultura de leitura mesmo. Vamos dizer aqui para lerem, não tem cultura. Então, se vai procurar um emprego para aprender com uma imobiliária, seja humilde. Exatamente. Seja humilde. Grande dica. Exato. Um outro conselho que eu posso dar aos jovens que nessa altura não estão a fazer nada, mas querem fazer alguma coisa, existem muitas formas de fazer dinheiro, não é só no mundo imobiliário. Existem muitas maneiras de ganhar dinheiro. Eu estava a semana passada a falar com um professor sobre promoções em redes sociais e ele falou-me sobre um sistema de revenda digitalmente. É vender um produto que já existe numa empresa para uma outra, tudo no digital. Achei esse procedimento muito interessante. Okay. Para quem só tem internet, não tem meios físicos, por exemplo, de ganhar dinheiro, acho que ganhar dinheiro de forma digital muito mais eficaz. É excelente. Ganha gente de vidas. Exatamente. Por exemplo, pode também prestar um serviço de forma digital. Às vezes tem habilidade em línguas, fala inglês, pode dar aulas de inglês. Às vezes tem habilidades, por exemplo, em jogar xadrez. Pode abrir um espaço para dar aulas de xadrez. No fundo, existem muitas formas, muitas opções de poder ganhar dinheiro. Sim, as pessoas é que têm a mania de se vitimizar. Pois é, e a minha dica vai sempre no sentido, né, de sermos resilientes, né, em todos os negócios, tanto imobiliário como qualquer outro negócio. Penso que a resiliência acaba sendo um dos elementos primordiais, né? O outro ponto, que aqui a nossa doutora também focou muito no princípio da nossa conversa,
que é o networking, né? Temos que saber fazer networking, mas networking produtivo. Uma parte das vezes a gente conhece muita gente que não nos agrega muito valor. Exatamente. Temos que começar a fazer um networking mais direcionado, com foco, um networking focado no tipo de prestação de serviço, no tipo de tarefa que a gente faz. E o mais importante é o conhecimento técnico, né? Temos que ter conhecimento técnico para o que quer que seja. No caso de imobiliário, tem que ter muito conhecimento técnico. Porque eu tenho visto muitas publicações de vendas, de corretoras, que não percebem muito bem o que é T3. Não entendem o mercado. Não entendem o mercado. Estão só a tentar. Confundem T3 com V3. Eu, última vez, perguntei num corretor, então, V3 significa vivenda 3. Vivenda 3 significa vivenda de 3 quartos. Eu disse, eu sou arquiteto por acaso, e aprendi isso que o senhor precisa. É T3, é tipologia 3, de que é uma habitação com 3 quartos. Então, vê-se claramente aqui falta de detalhes técnicos, né? Exato. Sim, saberem também diferenciar superfície, que é metros quadrados, com metros lineares, que no caso são medições para comprimentos, né, ou largura, essa coisa toda. Muito bem, meus caros, foi o programa de hoje, né? Desde já agradecer a nossa doutora Liandra Gomes. Gostava de dar um apelo às mulheres, posso? Sim, vai já deixar esse apelo. Eu vou fazer uma conclusão assim de forma mais conclusiva. Aquilo que a gente falou aqui, né? Nós abordamos hoje sobre mercado imobiliário, né? Como as mulheres revolucionam esse mercado imobiliário. Falamos aqui de questões ligadas às capacidades e características que uma mulher deve ter para se impor nesse mercado imobiliário, e demos também algumas dicas, estratégias do ponto de vista comerciais de como poder angariar e conseguir clientes, né? Agora eu vou passar a palavra aqui à minha convidada. Exato. Só para dizer às mulheres que devem compreender o que é realmente empoderamento feminino. Empoderamento feminino é contribuir para a sociedade e agregar alguma coisa para a sociedade. Empoderamento feminino não é ter jarda, não é ter silicones, não é se prostituir, não é ter um papoite, não é ter um carro luxuoso. Empoderamento feminino é ter um lugar de destaque na sociedade, contribuir para aquilo que é a evolução de uma sociedade. Ou seja, eu também gostaria muito de falar aqui sobre uma grande mulher, que é Ellen Johnson, que foi a primeira mulher na nação africana a se tornar presidente da República. A da Namíbia. Não, foi a presidente da Libéria. Foi a primeira mulher presidente na nação africana. Imagina que Ellen Johnson pensasse que ser empoderada é somente depender de um homem que dê tudo para ela. Ela nunca se tornaria presidente. Mas ela acreditou que nós, as mulheres, também podemos revolucionar. Então, ela revolucionou aquilo que era um padrão africano de só os homens poderiam ter cargos de destaque ou cargo de governo. Então, ela revolucionou o mercado e depois dela surgiram mais 6 presidentes, incluindo agora a Netumbo Nzinga, acho que é Ndawai, que é a presidente da Namíbia atual, que recebeu a sua posse em 21 de março, né, de 2025. Está há um mês e qualquer coisa no poder. Então, mulheres, pensem de frente, agregam, façam alguma coisa, invistam, aprendam, vão à busca de conhecimento e sejam diferentes. Os homens não estão na terra para serem nossos escravos. Eles estão aqui para contribuir. E nós estamos aqui também para contribuir. Ninguém está acima de ninguém, ninguém tem mais deveres que os outros. Porque nós, como os homens, temos 2 mãos, 2 pés,
2 olhos e cérebro. Então, o que o teu marido não puder fazer, faça por ele. Assim também, enquanto tu não puderes fazer, ele vai fazer por ti. Esse é o meu conselho para as mulheres. E até a próxima. Muito obrigado. Palavras muito sábias da nossa caríssima convidada, que acabou levando o tema assim para um cariz mais feminino. E é por aí. Nós precisamos sim de mulheres empoderadas na nossa sociedade. Até porque nós, Angola, é um país que a mulher sempre teve um papel muito importante. Né? É a mãe, houve a fase da guerra, né? Que as mulheres passaram a ser maridos, né? Porque as mulheres, temos o exemplo da mulher dungueira, que acaba sendo praticamente o pilar principal das famílias angolanas. Exato. Pois é, então, mulheres, empoderamento feminino sim, mas sempre na medida do principal papel do empoderamento, que Contribuir. é fazer a diferença e contribuir para o crescimento de uma dada sociedade. Exatamente. Muito obrigado, deixa seu like e até o próximo programa.